Belo Horizonte, 250 mil pessoas nas ruas pelas diretas já. Porto Alegre, 200 mil. Centro-Oeste, Goiânia, 300 mil pessoas. Grandes comícios das diretas. 300 mil pessoas vão ao lançamento de sua candidatura em Goiânia. A nação está empobrecida, a nação está oprimida, a nação está enxovalhada. Tancredo Neves acaba de ganhar a maioria absoluta no colégio eleitoral. Tancredo Neves será o futuro presidente do Brasil. Vim para promover as mudanças, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Nunca em nossa história tivemos tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. Dizia-nos, há quase 200 anos, Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança: poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Faltava a posse do primeiro civil eleito, 15 de março. Mas veio a madrugada mais longa da República. É grave, precisa operar já. Antes da posse, não pode acontecer nada. Eu sou responsável pela estabilidade do país. Morto, o senhor não toma posse. O momento era aguardado com ansiedade porque marcaria a volta do país à democracia depois de 21 anos de ditadura. O temor era que os militares usassem a ausência de Tancredo para impedir a posse do vice e dessem um novo golpe. Na manhã de 15 de março de 1985, sexta-feira, o Congresso Nacional deu posse ao vice José Sarney. Depois de 38 dias de agonia, Tancredo morreu. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Ideal de mudança, esperança, né? Ele simbolizava isso. Era o fim de um período muito duro de ditadura. E é muito importante, muito interessante que o filme Ainda Estou Aqui mostra isso, traz isso de uma forma muito bacana, porque coloca o impacto, né, da ditadura na vida cotidiana, né? É a vida de uma família que simboliza milhares de famílias que foi destruída. Tancredo Neves fez o Brasil sonhar com liberdade e uniu o país pelo retorno da ordem democrática, a volta definitiva dos generais aos quartéis. 40 anos depois, o passado nos assombra, a democracia está garantida. O que ganhamos e perdemos de lá para cá? No essencial, a gente ganha o Estado de Direito, né? O que é isso? É um tipo de uma situação governamental onde o poder é dividido e controlado, né? Então você tem os poderes se controlam, tem autonomia para se controlar, o judiciário pode funcionar, o legislativo pode funcionar, e isso freando qualquer devaneio autoritário do executivo. 3 anos depois, todos esses direitos foram definidos e chancelados no papel. Conhecida como cidadã, a Constituição de 1988 sedimentou a democracia brasileira e os direitos e deveres de todos nós. O Estado de Direito garante a proteção de direitos individuais, o que é fundamental, direitos civis. Direito de ir e vir, direito de expressão, direito de se reunir, o que não tem numa ditadura. Você pode ter eleições, você pode ter uma rotatividade no poder, você pode ter partidos que vão se expressar livremente, a imprensa vai ser livre. Nos anos pós-ditadura militar, tivemos importantes avanços democráticos. O Brasil consolidou um dos maiores sistemas de saúde do mundo, o SUS. Controlou uma inflação de 2.500% ao ano, ao adotar uma moeda estável. Ampliou o número de vagas nas universidades públicas, com a maior presença de negros, indígenas e mulheres. E diversas vozes apareceram dentro do sistema representativo. Se na ditadura havia apenas 2 partidos, Arena e MDB, hoje são 29 siglas oficializadas no TSE. Você passou por um processo de conscientização, a emergência dos movimentos sociais. Esse movimento ele é irrefreável. Na hora que você cria uma consciência, aí na hora que você molda uma geração que vai moldar outras gerações,
Eu tenho esperança que num médio ou longo prazo que haja mudanças. Nos últimos anos, a democracia no Brasil e no mundo vem passando por provações, seja por interferências políticas das Forças Armadas ou por ataques às instituições. Na última pesquisa sobre o nível de democracia global, o resultado foi que este regime está atualmente no patamar registrado em 1985, ou seja, mundialmente voltamos 40 anos atrás. O projeto que fez a constatação é o Variedades da Democracia da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Em mais de 200 países foram analisados cerca de 600 quesitos, divididos nas dimensões eleitoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitária. De 2003 para 2023, o percentual de pessoas que vivem em autocracias passou de 50% para 71%. Os países estão saindo de democracias consolidadas para processos de autocratização. Isso significa declínio de componentes democráticos fundamentais, como a liberdade de expressão, dificuldade para a sociedade civil se organizar e um enfraquecimento do Estado de Direito. Também há ataques às instituições, como o que ocorreu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio em 2021, depois da derrota de Donald Trump nas eleições. E no Brasil, em 8 de janeiro de 2023, com a invasão do Congresso Nacional. Há ataques à imprensa, há ataques ao judiciário, há ataques às universidades, há ataques à pesquisa e aos pesquisadores. Esse movimento já acontece no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos já há algum tempo. E isso está se intensificando. Eles querem manter a população em estado de ignorância. E então os ataques à universidade é porque é a barreira desse poço de ignorância gigantesco que está existindo fora do país. As explicações para esses retrocessos são múltiplas e variam de acordo com as particularidades do contexto político de cada país. Mas alguns fatores ajudam a explicar por que tantos líderes da extrema-direita foram eleitos. Há uma crise de representação, crises econômicas e tendências de espetacularização da política. Tudo num cenário internacional cada vez mais integrado. Existe uma desilusão com todas as promessas e com todo o crescimento que houve ao longo dos anos e, de repente, você tem uma refração. No pós-guerra, por exemplo, foi investido muito dinheiro dos Estados Unidos na Europa. A Europa se recuperou muito rápido, os Estados Unidos cresceu muito rápido. Aí depois vieram as crises e essa perda aquisitiva, ela leva as pessoas a se revoltarem. Nós não chegamos a criar no Brasil uma tradição, um enraizamento dos partidos. Então os partidos são legendas como produto no mercado, por exemplo. O eleitor nem sabe disso e para o político tanto faz. Tudo isso num cenário onde mentiras são construídas como verdades, de um jeito bem arquitetado e compartilhadas de forma indiscriminada. Isso não é uma ação espontânea. Não sou eu, você, sua tia, minha mãe, que ficamos lá nas redes e aí a gente pega alguma coisa e compartilha. Não. Isso é uma ação coordenada, isso é instrumentalizado. Esse ecossistema, ele instrumentaliza os nossos medos, as nossas angústias, para gerar o caos. No momento em que você constrói o caos, você coloca uma população apreensiva. Nós vimos o que ocorreu com a pandemia. Mesmo sob ataques, a democracia brasileira se mostrou resiliente. Eu acho que a gente está saindo bem por enquanto. Basta comparar novamente Brasil e Estados Unidos. As instituições norte-americanas não conseguiram barrar a principal ameaça à democracia naquele país. Aqui no Brasil conseguiram barrar. Combate à desinformação por órgãos de imprensa e instituições públicas, investigações sobre milícias digitais e independência do judiciário são apontados como muros protetores do regime democrático nacional. Para o futuro, os estudiosos entendem que é urgente não só regulamentar as redes sociais, mas também educar a população para entender o que é verdade e o que é mentira. Educação midiática não é apenas usar os meios, é tecer toda uma compreensão do papel das mídias, na nossa vida, na democracia, na sociedade, com impactos em todos os setores, na educação, na saúde.
Então, ser esquerda ou ser direita não ameaça a democracia. O que ameaça a democracia é essa postura antissistema. Está tudo um caos e eu vou resolver tudo. Quando alguém fala isso, fuja, porque aí vem um protótipo de ditador.